Olá, aluno! Voltamos com mais um bloco do nosso curso aí sobre o sistema operacional Linux, né? O sistema do pinguim aí, do Linus Torvalds, como foi passado no bloco anterior. Bem, nós estávamos falando sobre as principais características do Linux. Como eu disse, o Linux cai muita teoria em prova, né? Não vai ficar te pedindo muita prática, você pode ficar tranquilo, a não ser que ele te peça uma versão específica no edital. Aí se ele pediu a versão específica lá, ele pode cobrar coisas daquela versão, daquela distribuição, que a gente chama de distro. Mas caiu o Linux é o que a gente está trabalhando aqui, são os conceitos gerais que infelizmente parecem ser chatos, mas são necessários aí para a sua boa prova, ok? Então, continuando aquela telinha que nós estávamos trabalhando no bloco anterior, próximo conceito, né, vimos lá sobre o superusuário, o famoso root, né, e o usuário comum, né? E o Linux também tem uma característica de ser multiusuário. O que é multiusuário? É simplesmente o sistema operacional poder receber acesso simultâneo de usuários na máquina. Geralmente isso é muito usado em rede. Você está numa máquina, né, tem um servidor, esse servidor usa Linux, e você tem vários usuários acessando o sistema ao mesmo tempo, acessando simultaneamente. Então eu posso conceituar como multiusuário. Tudo bem? É um sistema de multiprocessamento. O que é a ideia de multiprocessamento? É um sistema que roda, né, é compatível com computadores que operam com mais de um processador, né? Você tem computadores que na placa-mãe deles você tem 4 processadores, 8, 16 processadores, depende aí do poder, né, dessa máquina aí, do ambiente dessa máquina. E temos também nossas máquinas atuais que têm a ideia do multicore, né? Você tem o dual core, que são 2 núcleos de processamento, quad-core, 4 núcleos de processamento. O sistema operacional que opera com o processador, né, diretamente. Então, ele é multiprocessamento, ele consegue operar em máquinas com mais de um nível de processamento, mais de um núcleo de processamento. Ok? Depois, 32 e 64 bits. O Linux também oferece essas duas arquiteturas, né? O que seria arquitetura? Isso é o tamanho da palavra que o sistema operacional consegue operar com um processador. Que você tem 2 tipos de processadores no mercado, 32 e 64 bits. 32 bits é um sistema operacional que vai operar com um processador de 32 bits. O que seria um processador de 32 bits? É um processador que ele consegue geralmente operar 2 elevado a 32 endereços na memória RAM, que dá mais ou menos 4 bilhões alguma coisa, que seria 4 gigas de memória. Então você não consegue ter numa máquina com processamento de 32 bits mais de 4 gigas. Ou seja, o sistema operacional só consegue reconhecer e operar essa quantidade de memória RAM na máquina, né? Ou seja, já é uma arquitetura ultrapassada. A arquitetura atual, que é muito usada, é a de 64 bits. 64 bits, o processador já consegue endereçar 2 elevado a 64 bits na memória da máquina. Ou seja, você já consegue ter até 16 exabytes de memória. Então essas máquinas com 8 GB, 16 GB de memória, 32 GB, trabalha com processadores 64 bits e, obviamente, o Linux, que está instalado ali, tem arquitetura 64 bits, tá? Aí vem uma dica aqui que às vezes ele pode pedir na sua prova, que é o seguinte: se você tem uma máquina com um processador, o CPU, 32 bits, você só roda sistema operacional 32 bits. Você não consegue implantar um 64 lá de jeito nenhum. Agora, se você tiver uma máquina com um processador 64, você consegue operar tanto um sistema 64 como um sistema 32 bits. Mas é recomendável ter um sistema 32 bits operando com um processador 64? Não, né? Não é recomendável jamais, né? Porque você não está aproveitando o poder de hardware que sua máquina tem. Então a coisa tem que ser casadinha, tem que ser o hardware casado com a arquitetura correta do software. Tudo bem? Quem pode mais, pode menos. Quem pode menos, não pode mais. É só lembrar dessa ideia, tá? E depois temos aqui, ó, gerenciamento de 2 sistemas na mesma máquina, usando o famoso Lilo ou o Grub.
são os programinhas que fazem isso aí no Linux, tá? O que seria essa ideia de gerenciar dois sistemas na mesma máquina? É o seguinte, aluno. Você tem um HD no computador, vou fazer aqui no cantinho, ó. O HD é o disco rígido, ok? Tá? É onde está instalado o sistema operacional. Tudo que você instala no computador é instalado dentro do HD, dentro do disco rígido, tudo bem? Então o disco rígido, eu posso muito bem pegar ele e dividi-lo em dois, rachar ele, colocando duas divisões. O nome disso nós chamamos de particionamento. Eu vou criar uma partição no meu disco, tá? Então meu computador reconhece como se eu tivesse dois discos rígidos. Aí o que eu posso fazer? Eu posso simplesmente instalar o Linux na primeira partição e poderia instalar o Windows na segunda partição, sem problema nenhum. Quando eu ligar o computador, eu vou ter um gerenciador de boot. Ou esse gerenciador é chamado de Lilo, ou ele é chamado de Grub. Tem esses dois nomes aqui. No Windows, o gerenciador nós conhecemos como Dual Boot, só que não vem ao caso nosso, a gente vê no curso de Windows. Então liguei a máquina, aluno, olha só que interessante, vem aqui comigo. Liguei o computador, o que vai acontecer? O Lilo ou o Grub vão entrar em ação e vão reconhecer dois sistemas operacionais da máquina. Aí eu escolho qual que eu quero. Eu quero entrar no Windows ou quero entrar no Linux? Eu escolho com o teclado, dou Enter e ele vai direcionar para aquele sistema que eu pedi. Então o Lilo ou Grub são gerenciadores de boot da máquina, tá? Aí você me pergunta, professor, mas o que é boot? Que eu não sei o que é. Boot é a inicialização do sistema, é o carregamento de um sistema operacional. Então toda vez que você dá um boot na máquina, quer dizer que você está carregando o sistema, você está inicializando o sistema operacional do seu computador, perfeito? Então, por isso que no Windows chama Dual Boot, né? Você ter dois boots possíveis na máquina, né? Ou seja, dois sistemas operacionais no mesmo computador. Qual é a vantagem de você ter esse particionamento? Vantagem que pesa menos na máquina, né? Você não usa muito recurso de hardware da máquina. Basta você ter espaço para poder instalar os dois sistemas, fazer o particionamento, que está tudo certo, né? Agora, a desvantagem é que o sistema roda individualmente, né? Ele não roda paralelamente os dois. Ou você está no Windows ou você está no Linux. Não tem como operar os dois ao mesmo tempo. Então você teria que ficar reiniciando o computador para trocar de sistema operacional, tá bom? Mas existe uma outra opção que você pode recorrer, que é uma opção chamada máquina virtual. Isso até já foi cobrado em prova aí recentemente, tá? Máquina virtual a gente conhece como um famoso emulador, que é você instalar um software dentro do sistema operacional e conseguir instalar um sistema dentro desse software. Então tem um Linux, coloco uma máquina virtual e dentro dele eu boto um Windows, por exemplo. Aí sim eu consigo rodar dois sistemas simultaneamente no mesmo computador, tá? Vantagem, o uso simultâneo. Isso para estudar é até bacana, né? Você pode alternar entre os sistemas ali sem ter que ficar reiniciando a máquina. Desvantagem, porque puxa mais o hardware da máquina. Você tem que ter uma máquina aí, geralmente com um poder de processamento e memória RAM melhor do que se tivesse só um sistema. Tudo bem? Então, guarde esses dois nomes aí, Lilo e Grub, eles caem muito em concurso, tá bom? Outra característica, a última aqui do nosso slide, sistema de arquivos. O Linux trabalha com o EXT, você tem o 1, 2, o 3, se não me engano já está na versão 4, né? RFS, UFS e XFS, né? O que seria sistema de arquivos, essa sopa de letrinhas aí? Vamos lá, deixa eu explicar para você com muita calma. Já ouviu falar na ideia de formatar o disco? Quando tem que falar, tem que formatar o seu computador. Vou falar nesse termo, aluno? Pois é, a formatação nada mais é do que o técnico entrar com um disco de instalação e ele poder simplesmente limpar o seu disco. Ele apaga todo o conteúdo do seu HD. Tá? Apagando o conteúdo, o disco fica limpo, né? Fica destruído, não tem nada lá dentro. E simplesmente o sistema, o disco de instalação, na formatação,
cria uma tabela de dados. Que o sistema operacional precisa de uma tabela de dados dentro do HD para ele poder trabalhar com os arquivos, para ele poder reconhecer os arquivos e trabalhar, né? Essa tabela nós conhecemos como um sistema de arquivos do sistema operacional. Então, no momento que é formatado, é criado esse sistema de arquivos. E o Linux, o sistema de arquivos mais famoso é o EXT, que aí vem nas versões 1, 2, 3 e aí 4. Eles vão melhorando, né? A EXT é a mais popular, é a mais utilizada, é a mais cobrada em prova. Mas essas outras siglas também são do Linux, a RFS, a UFS, a XFS, tá? Para efeito de comparação, com quem que elas concorrem? Lembra do NTFS no Windows, né? Que é o New Technology File System, nova tecnologia de sistema de arquivos. Lembra do FAT32 no Windows, que é o File Allocation Table, tabela de alocação de arquivos? Pois bem, é isso, tá? É o sistema concorrente aí desses do Windows. Perfeito, aluno? Tranquilidade sobre essa parte principal aí? Então, vamos trabalhar um pouquinho? Vamos fazer um pouco de questões, né? Tá vendo? Tudo isso aí já foi pedido em prova. Você vai ver aí para frente como é que foi abordado já em algum concurso. Olha, já vamos inaugurar a primeira questãozinha. Olha lá. O Linux é um software de código aberto, vírgula, gratuito e de ampla distribuição entre usuários, os quais colaboram no desenvolvimento de novas funcionalidades para melhor desempenhar tarefas. Olha só, aluno, como ele pontuou. Ele é de código aberto? É. Ele tem um código aberto, né? É uma característica ser gratuito? Sim. Linux, ele tem a característica de ter a gratuidade, né? A maioria aí das versões são gratuitas. De ampla distribuição entre usuários? Amplamente no mundo, sim, né? Por mais que o Linux a gente não conhece muita gente que usa, mas se você pegar termos aí, números mundiais, sim. Os quais colaboram no desenvolvimento de novas funcionalidades para melhor desempenhar tarefas. Sim, como é de código aberto, existe inúmeros grupos de usuários, desenvolvedores que colaboram para sempre estar melhorando o Linux, para sempre estar dando palpite, opinião, para que o Linux venha, né, na medida do possível, sendo melhorado. Apesar que já foi muito melhorado. O Linux para usuário doméstico há uns anos atrás, ele era terrível, né? Hoje já é um sistema operacional já bem reconhecido aí pelo usuário comum, tá? Então, observe, ele não casou o aberto com o gratuito, né? Ele não falou que ele é gratuito porque ele é aberto porque é gratuito. Ele não pode fazer esse casamento. Esse casamento estaria errado, mas ele pontuou, tudo bem? Então, itemzinho correto, são características do Linux, sim. Perfeito, aluno? Aí, ó, olha só essa próxima questão, como é que já é uma questão polêmica. Isso que eu falo, questão tem que saber estudar, tem que fazer muita prova, exatamente para não ficar refém desse tipo de dúvida. Olha lá, ó. O sistema operacional Linux, Ubuntu, tem as seguintes características, né? Aí ele botou letra A, gratuito e multiusuário. São características do Linux? Sim. Letra B, software livre? Sim. Monousuário? Não, o Linux não é monousuário, ele é multiusuário, né? Letra C, gratuito e monousuário? Não, ele não é monousuário. Letra D, software livre e multiusuário. Olha só como é que o examinador fez aí na questão, tá vendo? E aí? Tanto a A como a D são características, sim? Só que essa questão, você vai nesse tipo de prova, você vai naquela questão que a gente fala mais certa, infelizmente. E o Linux, ele é gratuito, mas ele também é comercial. Você tem as duas características, né? Então, o que acontece? Qual é a questão mais certa? A que se encaixa mais? Infelizmente, o raciocínio é esse. Você tem que ir para esse tipo de raciocínio. Por quê? Porque aqui é absoluto, tá vendo? Ó, software livre. Você não tem outra distribuição do Linux que não seja livre. E ele é multiusuário. Você não tem outra distribuição do Linux que não seja multiusuário, né? Então é a letra D.
Porque o gratuito existem as exceções dos Linux que são comerciais. Então o examinador jogou essa. Concordo? Não concordo. Mas é minha obrigação mostrar para você questão que você vai ter que usar esse tipo de raciocínio. Você tem que ir na mais certa, tá? Infelizmente é assim que funciona, ok? Então essa aí ficamos com a letra D. Beleza, aluno? Aí pode observar que a questão anterior estava certa. Olha lá, ele botou o termo gratuito e foi dada como correta, ok? Próxima. Por padrão, o sistema de arquivos utilizado na instalação do Windows, o Windows é o ext3. Olha o que ele fez, ó. Acabamos de ver, ext3 não é usada no Windows, tá vendo? Você vê, é uma questão de Linux, mas ele botou o Windows no lugar, não é do Windows. ext3 é do Linux. Esse é o sistema de arquivos utilizado aí comumente no Linux. O Windows usa NTFS atualmente. Então, essa questão dada como errada. Beleza, aluno? Vamos mais? Temos mais uma aí. Olá, a GNU, GPL, estabelece, ou seja, o projeto GNU, né, dentro da GPL que nós vimos a licença, estabelece que é permitido redistribuir cópias de um programa de maneira gratuita, de modo que isso venha auxiliar outras pessoas. E aí, o projeto GNU, através da licença GPL, estabelece que é permitido redistribuir cópias de um programa de maneira, ó, tá vendo? Gratuita, de modo que isso venha auxiliar outras pessoas? Sim, é do projeto, sim, né? Dá essa liberdade, a redistribuição é uma liberdade que a GPL frisa lá nas suas características. Perfeito? Então, mais um itemzinho aí correto. Mais uma, questãozinha um pouquinho maior, mas nada de assustar, né? Vamos lá. Ao contrário de um software proprietário, o software livre ou de código aberto permite que o usuário tenha acesso ao código-fonte do programa, o que torna possível estudar sua estrutura e modificá-lo. E aí, aluno, o que você acha? O software livre ou de código aberto permite que o usuário tenha acesso ao código-fonte do programa? Sim, é uma das permissões, lembra? Porque para o software ser livre, ele tem que ter código aberto. Então, ele é livre ou de código aberto, né? Ele permite ao usuário ter acesso ao código-fonte? Tem sim. O que torna possível estudar sua estrutura e modificá-lo? Sim. Então, primeiro período aí tranquilo, né? O GNU Linux é um exemplo de sistema operacional livre usado em servidores. E aí, o que você acha na sua casa? Questãozinha tá certa ou tá errada? Certinho, né? Questãozinha que tá bem interessante. Deixa eu só dar uma dica para você, aluno, com relação a esse tipo de questão, que é o seguinte, que eu gosto muito de passar isso em qualquer curso que eu vou ministrar. Pode observar que essa questão é uma questão que eu chamo de causa e consequência. Isso é muito importante você pegar a ideia. O que é causa e consequência? Olha só, aqui ele me deu uma causa, tá vendo? Ó? O software livre ou de código aberto permite que o usuário tenha acesso ao código-fonte do programa. Perfeito? Então, o que ele me deu aqui foi uma causa. Sim? Toda causa tem que ter o quê? Uma consequência. Bateu, levou. Plantei, eu tenho que colher. Sim? Aí o que acontece? Depois da vírgula aqui, ó, vem a consequência dessa causa. Ó. Tá vendo? Essa outra estrutura aqui é a consequência. Concorda comigo? Aí, por que eu estou te dando essa dica? Tem examinadores que colocam o que está na causa, itens certos, e o que está na consequência, também itens certos. Só que não bate. Não gera, a causa não gera aquela consequência. Então, o que acontece? O candidato, ele observa apenas o quê?
as palavras, ó, ele vê que contém, que tem aquilo, ele estudou aquilo em casa, beleza. Só que ele não observa se vai casar uma coisa com a outra. Se o que eu plantei eu vou colher. Aí ele acaba errando. Então, muito cuidado com isso. Você tem que sempre observar, ó, poxa, qual é a causa? É o livro de código aberto permitir que o usuário tenha acesso ao código-fonte do programa. Então, ele me deu essa causa, ele permite isso. Mas qual é a consequência de eu ter acesso ao código-fonte do programa? Estudar sua estrutura e modificá-lo. Isso é uma consequência da causa? É. Se ele é livre, é porque eu posso estudar a sua estrutura. Tá vendo que interessante? Casou. Aí aqui é outra questão, ó. Esse outro período aqui é uma outra questão. Como se fossem duas questões dentro de uma só. Onde ele fala que o Linux é um exemplo de sistema operacional livre usado em servidores. Sim, tá? Então cuidado, aluno. Fica essa dica aí para você em casa, para você não fugir e não errar esse tipo de questão. Porque eu já vi muitas questões assim. Botou a causa palavras que existem, botou consequência palavras que também existiam, só que não casavam uma coisa com a outra. Aí a questão foi dada como errada, tá bom? Vamos seguir? Mais uma, em relação ao Linux, sua licença é do tipo, aí é a famosa licença do Linux, né? Vamos lá, é a licença do tipo shareware? Não, né? Shareware não é licença, shareware é um tipo de software que nós conhecemos como um software chamado de demo, que é o famoso software demonstrativo, né? Onde você tem aí o shareware e você tem o famoso trial, né? Geralmente, tem autores que até não separam isso, mas é bom às vezes separar. Shareware é aquele demonstrativo que você instala e ele vem faltando pedaços. Por exemplo, ele não salva nem imprime. Você usa o software todo para usar na sua casa, mas você não consegue salvar nem imprimir. Aí para salvar e imprimir você tem que adquirir a versão completa, que a gente chama de versão full, né? A versão trial geralmente é um demonstrativo completo. Você instala, ele vem com todas as ferramentas. Só que ele só dura 30 dias. Passar 30 dias, expira, você tem que chorar o real, você tem que pagar, né, para poder continuar usando. Letra B, GPL? Sim, GPL é a licença aí do Linux. Letra C, copyleft. Copyleft é uma licença, tá, aluno? Copyleft é uma licença, é uma espécie de copyright, ou seja, uma licença que protege lá os direitos do desenvolvedor, só que ela possui algumas liberdades. Então é como se fosse uma copyright que dá liberdades que a copyright não dá, tá? Mas não é a licença do Linux. Freeware. Freeware não é licença também. Freeware é classificação. Cuidado, ó. Freeware é o famoso software grátis, tá? Então não é um tipo de licença, é uma classificação, tá? E proprietária, geralmente é aquela ideia, quando o código-fonte é aberto, é disponível, aí a gente fala que o software é proprietário. Perfeito? Quer dizer, o código-fonte não está disponível, né? Código-fonte fechado, perdão. Aí a gente chama de proprietário, é o caso do Windows aí. Perfeito? Mais uma questão. Uma diferença marcante entre o software Windows e Linux é o fato de este... Opa, a gente está usando o português aqui, ó. Este está retomando quem, aluno? O Linux, né? Retoma o último. Não é isso? Se fosse esse, retomava o Windows, não é? Então é o fato de este... ou seja, o Linux, ser um sistema de código que aberto, né? Desenvolvido por programadores voluntários espalhados por toda a internet e distribuído sob uma licença pública. Quem quer essa licença pública? Uma licença chamada GPL. E aí, é isso? A diferença marcante do Windows e o Linux? É sim, não é? Questão correta. Porque o Windows é o contrário, né? O Windows é um sistema de código fechado, desenvolvido pela Microsoft e distribuído sob uma licença proprietária, que é uma licença chamada de copyright. Ok? Então, outro item correto, certinho, sem estresse. Mais uma. Conhecido como super usuário do sistema operacional Linux, o usuário root
é capaz de realizar diversas tarefas de administração do sistema, entre elas a de cadastrar outros usuários. E aí, aluno, questãozinha bem tranquila, né? O superusuário do Linux, o root, ele é capaz de realizar essas tarefas de administração do sistema? Com certeza, não esquece esse usuário na prova, pelo amor de Deus. O root pode tudo. Se eu tenho a senha do root e eu transformei meu usuário em um, eu sou o cara, eu faço o que eu quiser. Perfeito? Então, itemzinho certinho, sem estresse também. Mais uma questão aí sobre isso. Vamos lá? No Linux, quando há mais de um administrador na rede, eles devem, sempre que possível, utilizar a conta root diretamente. E esse procedimento permite que os administradores tenham os privilégios mais elevados, sem restrição, para acessar o sistema e para executar aplicativos. E aí, você tem, cuidado, você tem mais de um administrador na rede, ou seja, a rede tem os administradores, tudo bem? Você tem uma empresa, aí tem mais de um administrador, tranquilo. Eles devem, aluno, sempre que possível, utilizar a conta root diretamente, que aí esse procedimento vai permitir que eles tenham os privilégios mais elevados. E aí, o que você acha? Joga aqui comigo que eu vou te explicar essa questão aí. Essa questão ela foi tirada do manual básico de Linux. Se você pegar qualquer manual básico de Linux na internet, você vai ler o seguinte: quando há mais de um administrador numa rede, né, jamais todos devem ter acesso ao root. Eu até expliquei isso aqui. Evita isso. Geralmente o root é apenas uma pessoa tem o acesso à conta root do Linux, que é a conta raiz, tá? E os demais, todos apenas como usuário comum. Caso algum administrador da rede precise de algum acesso privilegiado, aí o administrador que tem a conta root vai lá e coloca o privilégio para ele. Tem como você gerar um privilégio para um usuário comum. Você dá um sudo lá, aquele usuário comum se tornar lá um administrador, se tornar um root, né? Mas sempre que possível eles devem, então tem vários administradores lá na minha rede, todos têm acesso à conta root? Jamais. Não é recomendável isso, é recomendável que apenas um tenha acesso diretamente a essa conta root. Os demais não. Porque não é porque o cara é administrador da rede que ele necessariamente vai ter o acesso do root. Isso, inclusive, qualquer manual básico fala sobre isso. Tudo bem? Então, voltando à questão, quando ele obriga, tá vendo? Ó, ele tá me obrigando, ó, devem sempre, né? Não, eles não devem sempre que possível utilizar a conta root. Então, questãozinha errada, tá? Essa não passa aí pelo nosso crivo. Perfeito? Mais uma questãozinha aí pra gente, ó. O carregamento boot do sistema operacional Linux, ou seja, lembra do carregamento? O boot, entrar no sistema operacional, pode ser gerenciado pelo programa Lilo. E aí, questão curta e grossa. Posso ou não posso gerir o boot do meu Linux pelo Lilo? Posso, sem problema nenhum. Não só pelo Lilo, como também eu posso usar o grub, mas ele não falou que é somente o Lilo, ele deu uma opção, questão correta. Tá vendo? Examinador cobrando o nome aí, né, de um dos gerenciadores de boot do Linux. Perfeito, aluno? Tranquilo? Então vamos seguir. Mais uma aí, ó. As rotinas de inicialização grub e Lilo, utilizadas em diversas distribuições Linux, podem ser acessadas por uma interface de linha de comando. Ou seja, o grub e o Lilo, eu posso usar o prompt para acessar? Sim. Geralmente, quando você liga o computador, é via prompt que acessa. Eles abrem via prompt, você escolhe via teclado, né? Qual dos dois sistemas você quer usar, se quer entrar no Windows, quer usar no Linux, dá Enter, ele direciona você diretamente para lá. Então, tá vendo? Mais uma vez, a ênfase do examinador foi essa. Cobrar
os nomes dos gerenciadores de boot do Linux. Então, questãozinha, essa sem estresse também, questão corretíssima. Beleza, aluno? Tem mais uma aqui, vamos lá? O principal propósito de um sistema operacional consiste em promover um uso mais eficiente do hardware. Assinale a alternativa que traz a principal diferença entre os sistemas operacionais Linux e o Windows. Então vamos lá. Letra A. Enquanto o Linux possui diferentes versões, existe apenas uma versão do Windows. Então o Windows só tem uma versão. Você tem o Windows 7, tem o Windows 8, 8.1, Windows 10, né? Então tá estranho, tá? Letra A. Letra B, o Windows pode rodar com um processador Intel ao contrário do Linux? Não, isso aí tá tudo errado, isso aqui não vou nem discutir, né? Roda em qualquer processador, Intel, AMD. Quem tinha esse problema aí era o Mac há muitos anos atrás. O Mac só rodava nos processadores da IBM, os Powers, né? Já não existem mais. Hoje a Apple abriu o Mac para rodar nos processadores da Intel. Então isso para o Windows e Linux não tem. Linux é um sistema proprietário, ao contrário do Windows? Não, é o contrário, né? O Linux é um sistema livre e o Windows é proprietário, né? D. Qualquer programador pode reprogramar o código do Linux, o que não é permitido no Windows. Opa, legal, ó. Qualquer programador pode reprogramar o código do Linux. Sim, código aberto, o que não é permitido no Windows. Não é mesmo, o Windows é código fechado. Então essa letra D tá interessante, vou deixar o X nela. E a letra E, o Windows pode rodar em computadores e smartphones, ao passo que o Linux roda apenas em smartphones? Não. Você tem um Linux aí, o Android, que é para smartphone, mas você tem um monte de Linux aí para computador normal, para servidores, né? Então, essa aqui tá errada. Então, a A também tá errada, porque fala que existe apenas uma versão do Windows. Não, o Windows tem várias versões. Resposta, letra D. Perfeito? Tranquilidade? Então, aluno, tá aí. Fizemos uma quantidade aí legal de questões sobre aquelas principais características do Linux. Vamos fechar nosso bloquinho, tomar um café rapidinho. Voltamos no próximo bloco com mais Linux aí para você em casa. Valeu? Abraço!